Olá, boa noite. Boa noite, aloha, aloha. Boa noite. Boa noite, Carol. Você foi a primeira a entrar. Você está me vendo e me ouvindo, Carol? Gratidão por você estar aqui. Esperando. Boa noite. Esperando as pessoas chegarem, né? Vamos ver se a Carol me dá um retorno. Boa noite. Ai, a Maria Alcina, que gracinha. Boa noite. Ah, porque você entrou com outro Face. Boa noite. Gratidão ter você aqui comigo, querida. Muita gratidão. Que bom, gente. Olha só, vamos esperar mais algumas pessoas acabaram. Oi, Suzana, boa noite. Aloha, aloha. Muito bom ter você aqui comigo também. E hoje, né, eu escolhi ter uma conversa com vocês. Célia, boa noite, que gracinha. Que bom ter vocês aqui comigo, gente. Damares. Que bom. É sempre bom a gente poder bater um papo, né? Na verdade, é isso que nós vamos fazer. Célia, minha querida, eu que te agradeço. Muita gratidão. Né? E é sempre muito bom, gente, a gente poder estar aqui, conversar um pouco, um bate-papo, né? Não estou aqui para dar aula para ninguém. Boa noite, Damares, abençoada. Você também é muito abençoada, você é filha de Deus. Né? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre uma enquete que eu lancei nos grupos do WhatsApp, lancei também aqui no Instagram sobre medo e insegurança. E eu achei assim fantástico, né? A gente poder conversar sobre esse tema, porque a partir da enquete que eu lancei aí, peraí, gente, só um minutinho, isso. A partir da enquete, né, que eu lancei, João, boa noite. A partir da enquete que eu lancei nos grupos, nas redes sociais, eu pude observar, né, o tamanho, a dimensão do medo e da insegurança das pessoas. E assim eu pude trazer para vocês um assunto para que a gente pudesse conversar um pouco, não é mesmo? Deixa eu terminar de arrumar aqui. Ah, tá. Isso, só para nossa rede não ficar, né, falhando. E foi assim, gente, maravilhoso a participação de vocês, todo mundo que participou, que respondeu a enquete, me deu, né, conteúdo para poder conversar com vocês aqui hoje, tá certo? Então nós vamos ter um bate-papo, vamos falar um pouco sobre esse medo, a percepção sistêmica do medo, tá certo? Isso, gratidão, muita gratidão. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Tem mais pessoas para chegar. Enquanto isso, eu vou fazer com vocês rapidinho uma prática do Ho'oponopono para limpar em mim as memórias que eu compartilho com vocês. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Gente, as memórias, as limpezas são constantes, né? Então, o Ho'oponopono é uma prática constante, tá? Então, eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com vocês. E eu peço ao Divino Criador que transmute todas essas memórias na mais pura luz de amor, de paz, de entendimento,
e de harmonia. E eu vou ler aqui para vocês uma oração de limpeza do Ho'oponopono. Divino Criador, sou 100% responsável por tudo o que acontece em minha vida. Assumo no aqui e agora. Isso me dá autonomia para fazer a limpeza dentro de mim. Acolho minha criança interior, que é onde reside as memórias. Sou consciente que fiz o melhor de mim a cada momento. Minhas memórias, eu agradeço pela oportunidade de libertar vocês e a mim. E nesse momento, eu permito que a sagrada energia do Ho'oponopono penetre em todos os meus corpos, limpando e purificando, limpando e purificando. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo, te amo, te amo. Assim é, está feito. Gratidão, muita gratidão por esse momento. Ana Lu, Ivete, Leonilda, Elaine. Ah, tá, o vídeo não está carregando, mas eu acho que é a sua conexão, porque aqui tá tudo bem, não tá, pessoal? Fala aí pra mim se está tudo bem. Está tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo, né? Então, minhas queridas, meus queridos, vamos lá conversar um pouco sobre o medo e a insegurança. Então tá vendo tudo. Muita gratidão. Vamos conversar sobre o medo e a insegurança, sobre uma percepção sistêmica, né? E para isso eu vou começar a falar, sabe? O medo, o que é o medo? O medo é uma emoção, tá? O medo é aquela emoção que vem assim, sabe? Que dispara o coração, que te trava. Isso é o medo. E a insegurança é o quê? É causada pelo medo. Então, medo e insegurança caminham juntos, tá certo? Existe, né, na enquete que eu fiz nos grupos, gente, digita aí pra mim os seus medos, qual o seu maior medo, né? E na enquete que eu fiz, gente, apareceram vários, diversos medos. Medo de barata, medo de rato, medo de trovão, medo disso, medo daquilo, medo da escassez, medo da morte, medo de perder um filho, né? Medo de perder o marido, medo do que o outro vai falar, tá certo? Né? Então foram vários tipos de medos que as pessoas falaram. Então, hoje eu quero falar para vocês do medo como um mecanismo de defesa. Sim, existe o medo como um mecanismo de defesa, não é mesmo? Quem aí conhece o medo? Um medo como um mecanismo de defesa. Digita aí para mim. A Leonilda falou que eu tenho vários medos. Lembra disso até no meio da nossa conversa, que você vai observar o que é esse vários medos, tá bom? Então, o medo como mecanismo de defesa, né? Desde o que a gente entende por gente, nós temos medos. Porém, alguns medos, sim, são positivos. O medo, né, ele desperta em nós, né,
é algo como defesa. Nós precisamos do medo como esse mecanismo de defesa. Por quê? Esse medo, ele me desperta para alguns perigos que eu possa estar correndo. Não é mesmo? Hoje, meu chuveiro teve um probleminha lá e eu fui colocar a mão e logo tinha um fio, né, perto assim do chuveiro e meu cérebro disparou na hora. Eu tive medo. Eu tive medo de levar choque. Então, esse medo, ele foi positivo? Ele é benéfico? Claro! Porque na mesma hora eu fui lá e desliguei a chave para cortar a energia que era levada até o chuveiro. Não é? Medos de pessoas, talvez... por exemplo, eu tenho que ter um certo medo ao atravessar uma rua muito movimentada. Porque se eu não tiver medo, igual uma criança, né? A criança, ela não tem esse medo assim, ela vai. Né? Se eu não tiver medo, eu vou atravessar na frente do carro? Não, eu preciso falar, não, se eu atravessar, algo ruim vai acontecer comigo. Então, esse medo é um medo que me desperta para algum perigo. Que pode estar ali acontecendo, pode acontecer alguma coisa comigo. Então, esse é um medo real, né? Igual muitas pessoas falaram que tem medo de rato, né? Eu não tenho medo de rato, não, eu tenho pavor. Eu tenho pavor de rato. Isso é normal, esse medo? Claro que esse medo é normal. Porque esse meu pavor do rato vai me alertar o quê? Né? O rato, ele transmite muitas doenças, não é mesmo? Então, esse medo, ele me despertou. Ele é um mecanismo de defesa, né? O rato, ele traz, assim, algo bem profundo, né? De meio de nojento, são muitas bactérias. Então, esse é um medo real, esse é um medo como mecanismo de defesa, né? Tem pessoas aqui, por exemplo, falando, né, que eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de errar, falar em público, e eu tenho medo de críticas, medo de errar, medo de críticas, né? E esse medo? De onde vem esse medo? Vocês já pararam para pensar de onde vem esse medo? Porque o medo, como mecanismo de defesa, o medo que nos faz despertar para algum perigo, todos nós, é fácil de identificar esse medo. Mas e os medos emocionais? E os medos psicológicos? Como que eu identifico esses medos? Né? Os medos reais, eles estão ligados ao nosso instinto de sobrevivência, né? O medo é um estado de alerta, tá? Mas e o medo de errar? É um estado de alerta? Quem foi que falou para você que você vai errar? Quem foi que falou para você que alguém vai te criticar? Percebe aí a diferença? E muitas das vezes o medo pode ser consciente ou inconsciente, né? Boa noite. Então vocês percebem aí o medo como instinto de sobrevivência, ele é benéfico, né? E os medos psicológicos, os pesos emocionais, o medo emocional que trazemos, medo de morrer, medo de perder um filho, medo de sair na rua,
né? Que mais, gente? Que mais? Medo de não ser aceita, não é mesmo? E de onde vem esse medo? De onde vem esse medo? Digita aí para mim seus medos emocionais. Vamos falar um pouco sobre os seus medos emocionais, né? Até para digitar a gente tem medo, não é mesmo? Gente, nós temos medo de tentar mudar. Faz sentido para você ter medo de tentar mudar? Porque a mudança, ela exige um movimento de dentro para fora. Aí vem o medo. E se eu não conseguir mudar? E se, às vezes é inconsciente, e se eu mudar e não for bem isso? Esse medo da mudança, o medo emocional, ele nos paralisa. Sim, o medo de mudar, o medo de mudar, o medo de fazer diferente. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Vocês já pararam para pensar? O que é o medo de mudar? Eu tenho medo da mudança. Por que eu tenho medo da mudança? E de onde vem esse medo? Como que eu vou identificar o meu medo? Como que eu identifico? Medo do filho, né? Medo de sair sozinha de Uber, né? Então vocês precisam, primeira coisa, é identificar esses medos. Medo do novo. Nossa, como que o novo assusta. Uma nova mulher, uma nova atitude. E por trás desse medo do novo, aí vinha aquela questão assim, o que o outro vai pensar de mim se eu for diferente? O que o outro vai pensar de mim se eu fizer diferente, se eu agir diferente? Não é mesmo? Medo do filho. Nossa, medo do filho, você está completamente fora do seu lugar. Os pais não têm que ter medo dos filhos, né? Os pais são os grandes, os filhos vieram depois. Há medo que eu tenho de perder os filhos. Entendi. Medo de perder os filhos. Então, eu vou falar para vocês sobre isso. Gente, o medo, como que eu vou olhar para o meu medo? Porque às vezes fica difícil olhar para esse medo, de onde vem esse medo, né? Então, você tem que olhar além do aparente, além daquilo que o medo está apresentando para você. Eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de perder os meus filhos, eu tenho medo da morte, isso deu demais na enquete. O que está além de ter medo da morte, além do medo de perder os filhos? O que está além? De onde vem esse meu medo? Né? De onde? Gente, aí nós chegamos no ponto forte, numa questão muito importante sobre o olhar das constelações familiares. Olhar além do aparente. Porque não dá para você excluir da sua vida a sua história. Não dá para excluir de onde você veio. Não dá para excluir aquilo que você viveu com seus pais, com seus avós. Não dá para excluir da sua vida tudo que você viveu com aqueles que vieram antes de vocês. Então, é isso que eu estou falando. Olhar além do aparente.
Olha que fantástico isso, quando a gente descobre isso, é como se fosse assim, opa, peguei um meado aí, né? Peguei aí o princípio da linha ali. Olhar além do aparente, olhar além do meu medo, tá certo? E olha só, gente, eu vou contar para vocês aqui que vocês vão entender muito bem o que é o medo a partir de uma visão sistêmica. O medo, olhar além do medo, olhar além do aparente do que aquele medo traz para mim, ele é muito importante para você entender vários processos na sua vida, tá? Porque tudo é sistêmico. O medo é sistêmico, o medo ele vem do nosso sistema familiar, então não adianta eu querer excluir a minha história. Isso. Então, depois eu vou ler, Marina, o que você escreveu. Então, gente, o medo, ele é sistêmico, sabe? Não dá para excluir aquilo que eu aprendi com os que vieram antes. Então, para exemplificar, para mostrar para vocês, eu vou contar uma história da minha vida. Para vocês entender esse medo sistêmico, de onde ele vem. Isso é ter consciência, é olhar para a sua história, honrar com amor. Aí você se liberta, tá? Quando o meu filho tinha 5 anos, eu estava passando por um processo de divórcio, tá? Um processo doloroso, um processo de perda, um processo de rejeição, um processo de dor, muita dor para mim, sabe? E ali, nesse processo, eu estava vivendo um processo de medo intenso. Isso eu tinha 32 anos, não, acho que era menos um pouco. E meu filho tinha 5 anos, né? E eu estava vivendo um processo interno, um processo intenso de medo, como eu ia criar o meu filho sozinha. Como eu ia viver esse processo do divórcio sozinha. Como que eu ia lidar com a minha família? Ninguém nunca tinha separado, ninguém nunca tinha divorciado dentro da minha família. E vieram todos aqueles medos e eu estava vivendo esse processo intenso. E na minha cidade teve uma excursão para esses parques, chamava Terra Encantada, eu acho que ela nem existe mais, não sei. Chamava Terra Encantada, esses parques enormes, né? Tipo do Beto Carreiro, mas era no Rio de Janeiro, chamava Terra Encantada e meu filho tinha 5 anos. E fizeram uma excursão e as meninas, que naquele tempo eu tinha uma escola, falou: não, Valéria, vamos, leva o Vitor, tal, para ele distrair, você também vai distrair. Eu fui com toda alegria, fui. Quando eu cheguei, que eu vi aqueles brinquedos, roda gigante, tinha um negócio que chamava cabum, e eu comecei a olhar para aquilo tudo, gente. Não sei se meu filho tinha 5 ou 6 anos. E as meninas, as minhas professoras, gente, elas divertiam tanto, mas tanto. Elas iam na roda gigante e aquilo, elas me gritavam, dava tchau, ia no cabum, ia naquilo outro. Tinha um que era dentro da água, o pessoal sumia, saía do outro lado, tudo. E viveram aquilo intensamente na maior alegria, na maior alegria. As crianças que foram, participaram de tudo também na maior alegria. O meu filho andou em 2 brinquedos. Um comigo, que era a fábrica de chocolate, onde a gente andava num trenzinho, andava dentro da fábrica ali de chocolate, saía no outro, rapidinho, e aquelas xícarazinhas que rodavam. Eu não tive medo, eu tive pavor de pensar que naquele instante ali eu poderia perder o meu filho. E esse medo era real? Não. Porque as pessoas estavam todas ali brincando, divertindo. Entende? Não aconteceu nada. Eu não tinha, naquele tempo, eu não tinha notícia de nada. Não aconteceu nada para que eu tivesse medo naquele momento.
E o que que eu fiz? O que que a Valéria fez? Inconscientemente, eu lancei para o meu filho todo o meu medo. E eu tinha medo, era dele morrer? Não, o medo era tão intenso aqui dentro de mim, de como que eu ia seguir para minha vida agora, sozinha, e criar um filho, que naquele momento eu transferi tudo para ele. E ele não brincou realmente de nada. E ele não reclamou, sabe por quê que ele não reclamou? Porque ele era muito pequeno. Ele só foi aceitando e não participou de nada, sabe? Mas isso não quer dizer que a gente não viveu aquele momento também com alegria. Vamos generalizar, não, foi legal. Mas o objetivo, que era o parque, participar de tudo, ele não participou. E eu transferi para ele todo aquele meu medo daquele momento, tá? Pronto, passou, eu não tinha consciência, foi totalmente inconsciente. Gente, quando ele tinha, nossa, não sei, uns 24, não, bem menos. Os 20 anos, ele, 21 anos, ele já estava casado. Muito novo, aquela coisa. Eu acho que ele tinha 20 anos, muito novo, tal. E ele teve uma separação pequena, por um curto prazo de tempo, acho que foi 10 meses. Ele teve uma separação aí, no casamento dele. Gente, sabe o que meu filho fez, assim, para ele divertir? Para ele esquecer, para ele conseguir ultrapassar a dor, né? Disfarçar, divertir um pouco. Gente, ele foi para um parque de diversão com os amigos. E ele falou comigo assim: mãe, eu estou indo pro parque. Acho que é hip hop, que era em São Paulo. Isso. E eu lembrei, automaticamente minha mente fez assim, ó. E eu voltei lá. Eu falei, nossa, olha o que é essa consciência sistêmica. Não é por acaso que ele fez isso, tá? Não foi por acaso que ele, no momento da separação do casamento dele, ele foi para um parque. Só que nem eu e nem ele, né? Naquela época a gente não tinha essa consciência. Então estava tendo aí o quê? Uma repetição. Por isso que as constelações familiares são maravilhosas, por isso que a gente consegue a transformação, a cura através das constelações. Então ele foi para o parque, juntou mais 3 amigos e foram em São Paulo. Quando eles chegaram em São Paulo, o parque estava em reforma e eles não puderam entrar. Sabe o que eles fizeram, gente? Eles foram parar no Beto Carreiro. Eles viajaram uma noite inteira, um dia inteiro, nós moramos em Minas Gerais. Só sei que eles viajaram muito e chegaram, acho que às 5 horas da manhã, lá no Beto Carreiro. Olha onde está o Beto Carreiro. E ali eles brincaram, eles divertiram o dia inteiro. Ele andou em todos os brinquedos que ele quis, todos os brinquedos. E eles voltaram para casa naquele mesmo dia. Então eles não descansavam, eram 3 que dirigiam, descansavam um pouco, o outro dirigia. Aquela loucura da juventude, né? E eu sem saber de nada que eles foram tão longe, né? Quando ele chegou em casa, eu lembro direitinho, ele subiu uma escadinha assim, me entregou um chapéuzinho do Beto Carreiro. Na hora minha ficha não caiu onde que ele tinha ido. Não caiu. Aí passou tal... No outro dia eu tava vendo ali o chapéuzinho, eu li escrito Beto Carreiro. Aí eu falei, meu filho, você foi parar lá no Beto Carreiro, sim, de um dia pro outro, dirigiu a noite inteira, o dia inteiro? Ele falou, mãe, agora que você viu? Eu falei, isso, agora que eu vi. Gente, e isso foi muito importante para ele naquele momento. Por quê? Aquilo que ele não viveu aos 5 anos, aquele medo que eu passei para ele conseguiu romper ali no mesmo estado de emoção, de condição que eu tinha vivido com ele quando ele tinha 5 anos. Tá entendendo aí as lealdades, as repetições, como que elas vêm do sistema e como que por amor a gente vai honrando, repetindo, até que a gente consiga olhar para tudo isso? E ele olhou. E eu achei assim, na época, eu não me zanguei com ele não, porque mesmo sem conhecer as constelações familiares, sem ser ainda uma consteladora,
Eu olhei para a atitude dele e eu pensei, na época, que bom, ele venceu aquele medo que eu passei para ele naquela época. Entendem? Então, se fosse hoje, eu ia falar com ele, meu filho, que bom, você seguiu para a vida. Apesar do que você viveu, você conseguiu olhar, porque ele nunca reclamou, nunca julgou, falou, mãe, porque você não... Não, ele nunca falou que você não me deixou participar, você não me deixou brincar, não. Ele simplesmente, ele sentiu na alma dele, sem precisar falar, e seguiu adiante. Sabe uma frase da constelação que dá um significado para isso tudo? Minha mãe, por amor a você, eu farei diferente daquilo que você fez e seguirei para a minha vida. Gente, isso é muito lindo. Olha, eu arrepiei todinho. Sem precisar falar essas palavras, essa foi a atitude dele. Hoje, como consteladora, eu vou analisar o meu medo. Por que eu não deixei ele brincar? Analisando o meu medo, olhando para os que vieram antes de mim, para aquela que me criou, que foi a minha mãe, o meu medo não foi somente devido ao divórcio que eu estava vivendo, mas aquela que me criou, ela tinha uma questão, uma crença, tipo, se a gente estivesse divertindo muito, se a gente estivesse muito feliz, é porque algo ruim ia acontecer na nossa vida. Quem é que nunca viveu isso, gente? Fala pra mim. Muitos de nós já ouviu isso, né? Cuidado, você tá rindo muito, mais tarde vai vir uma notícia ruim. Ou então, cuidado, você tá rindo demais, tá feliz demais, e é um presságio por aí, sabe? Então, o meu medo veio dela, da minha mãe. Sabe, ela tinha muito medo de que algo, principalmente, filha mulher. Isso, olha lá, a Márcia falou, verdade, minha mãe fala até hoje. Isso mesmo, nós ouvimos muito disso. Cuidado. Então, para mim, o meu medo era que eu estivesse naquele momento muito feliz. E eu passei esse medo para ele, né? Os antigos falavam isso mesmo. E a gente tem que honrar isso. Tá certo, gente? O medo, ele deve ser reconhecido e enfrentado. Olha que lindo. O medo, eu tenho que... Gente, chega de viver no automático. Sabe, eu não posso anular aquilo que eu vivi. Não posso. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Você tá rindo muito, cuidado, tal. E daí... Era o que ela tinha para me dar. E hoje eu posso olhar para essas crenças dela com amor. Por quê? Porque ela só estava querendo me proteger. A forma dela falar para me proteger. Entende? Então, nós precisamos olhar para a nossa história, parar, enfrentar, olhar para o meu medo, para além do aparente. Olhar, gente, o que aquele medo está querendo me dizer? Sem julgar, sem condenar os que vieram antes. Eles deram o melhor que eles tinham, sim, com toda certeza. Minha mãe deu o melhor que ela tinha. Sabe, eu honro a história dela hoje com tanto amor, mas levei muitos anos. Não existe isso aqui, estalou o dedo, pronto. Não, é uma caminhada, eu continuo nessa caminhada de olhar para algumas questões minhas dentro do meu sistema familiar. Gente, vamos parar de fugir do medo, vamos enfrentar o medo. Sabe, chega de colocar embaixo do tapete. Olhar para o medo, sentir, perceber, é viver no aqui e no agora. Gente, por exemplo, o medo mais comum que eu li, né, na enquete, medo da escassez. Aí vem a constelação familiar explicando que esse medo da constelação,
que o medo da escassez, ele é sistêmico. Veio do meu sistema. Mas hoje eu posso identificar e trabalhar com esse medo da escassez. Por que que ele é sistêmico? Eu fui criada onde dinheiro não traz felicidade. Eu sou pobre, mas eu sou limpinha. Nossa, isso eu ouvi demais. Vamos arrumar a casa, Valéria, vamos lavar o banheiro. Nós somos pobres, mas a gente é limpinho. Nossa, escutei muito disso, sabe? Então eu cresci com crenças extremamente limitantes sobre o dinheiro, né? E hoje, o meu medo, até um tempo atrás, até eu tomar consciência do meu medo da escassez, que ele era sistêmico, eu tinha medo do sucesso. Quem é aí que tem medo do sucesso? Quem é que tem medo de subir na vida? Sabe por quê? Existem as leis, né? Da constelação familiar, e uma delas é o pertencimento. Eu carreguei isso por muito tempo. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver sucesso, se eu tiver uma casa boa, se eu tiver um carro, se eu tiver uma situação financeira melhor do que os meus pais, eu não pertenço ao meu sistema. Olha que coisa linda você tomar consciência da sua escassez. Eu não pertenço ao meu sistema, porque o meu sistema, ele vem de uma educação que é bom ser pobre. Porque eles não sabem lidar diferente. Eles não sabiam naquela época lidar diferente. Sabia lidar com a escassez, mas com o dinheiro, com a riqueza, não. Eu escutava até falar assim, é metida. Gente, quando eu casei com um cara que tinha um poder aquisitivo melhor, o pai do meu filho, muito melhor do que o meu. Assim que eu casei, ele já tinha carro, a minha casa era bem arrumadinha, tal. Aí, gente, eu, Valéria, fui chamada muitas e muitas vezes por algumas pessoas da minha família, amigos, né, na rua, tal, de metida. E isso foi só entrando no meu subconsciente, foi entrando lá na minha alma e reverberando como? Quem tem dinheiro é metido. Quem tem dinheiro não pertence. Então, está aí o que era olhar além do aparente. Está aí a raiz da minha escassez. A raiz da minha escassez não é... Ela vem, ela é sistêmica. Nós precisamos olhar muito, sabe? É parar de viver ali, na superfície. É ir lá no fundo mesmo. E olhar, e lá, a pontinha do iceberg, ela é pequenininha, mas e lá? E de onde eu venho? O que eu escutei a vida toda? Né? Olha, a Silvana tá falando que escutou isso a vida inteira e ela tem medo de oferecer as terapias que ela tem estudado. E a Silvana, eu sei que ela fez vários cursos comigo. De onde que vem esse medo? Medo de que se você for bom o bastante, a sua família vai te excluir? Ninguém quer ser excluído. Todos nós queremos pertencer. Se eu for rica, se eu tiver dinheiro, então eu não pertenço a esse sistema, porque meu pai, minha mãe eram pessoas de um poder aquisitivo inferior ao meu? Não. O dinheiro é abençoado, o dinheiro é divino, sabe? Então, é isso que a constelação familiar vem mostrar pra gente. É olhar além de tudo isso, é olhar além do aparente, mas não é para criticar, não é para julgar, e sim acolher a sua história. Hoje eu acolho a minha história com todo amor e respeito. Hoje eu não fujo do medo. Gente, o medo, ele existe, ele tá aí. Sabe, às vezes acontecem coisas, nossa, mas por que eu tô sentindo medo? Por quê? De onde ele vem? É olhar para as minhas questões, olhar para o medo que marcou, gente. O medo é algo, tá? Que marcou a sua história. Marcou a sua história. Tá certo, gente? Então, o que é isso? É sair do automático também, né? É sair de parar de viver no automático.
é buscar entender, é buscar olhar para tudo isso e dar um lugar no seu coração, dar um lugar para os que vieram antes, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, sabe? É o dar um lugar. Assim como eu acredito que muitos de vocês, nós temos uma crença que para ter dinheiro, para ter uma vida financeira boa, nós temos que trabalhar muito e muito e muito. E essa crença, ela foi me passada pela minha mãe, que me contava que ela levantava já pequenininha, com 5, 6 anos, ela já acordava às 4 horas da manhã para ajudar o pai dela. Porque aí ela trabalhava de 4 até 7 horas, de 7 horas em diante, ela ia para a escola, depois ela chegava, ajudava a mãe dela, então ela tinha que levantar bem de madrugada junto com o pai dela para poder trabalhar. Então, dinheiro para ela significava trabalhar muito e muito e muito. E eu carreguei isso por muitos anos da minha vida. Eu trabalhei enlouquecidamente durante o dia, a noite, eu varava a noite quando eu era artesã, porque eu tinha que dar conta, eu tinha que trabalhar muito, senão não ia ter dinheiro, e não tinha. E acabava que no final eu não tinha. Agora, gente, eu vou falar sobre uma outra questão do medo também, que apareceu, o medo da morte, né? O medo da morte é algo que nós trazemos até inconsciente, né? Inconsciente. Porque se eu não trabalho a espiritualidade, essas questões, gente, no meu tempo, quando alguém morria, a gente tinha pavor, né? De ter que ir no enterro, aquela coisa toda, né? E era enfrentado com muita dor, com muito medo. Tinha alguns casos que minha família gostava de contar, de não sei o quê. Então, o medo da morte, né, é algo que a gente vem trazendo, porque tem um pensamento sistêmico, tem a coletividade aqui, mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim. O que é a morte? Né? Qual que é a minha verdade sobre a morte? A minha verdade sobre a morte, eu não tenho medo de morrer. O que eu penso sobre a morte é que eu vou sentir saudade desse tempo que eu estou vivendo aqui. Se eu morrer hoje, eu vou sentir saudade dos que eu deixei aqui. Entende? Mas eu não tenho medo de morrer. Sabe? Então, é uma questão de você olhar, de passar a ter uma visão espiritual sobre a morte. Para mim, a vida não acontece aqui, nessa dimensão. Não, porque a partir do momento que eu nasci, não é nem que eu nasci, a partir do momento que eu fui concebida, ali já eu começo já a caminhar para onde, gente? Para algo natural, que é o meu desencarne. Entende? Então a vida ela não acontece aqui, porque eu não sou essa matéria. Aqui eu estou como Valéria, mas eu não sou Valéria. Eu sou um ser espiritual. E onde é que a vida acontece? É no plano espiritual. Então eu não tenho medo da morte. Medo de perder os filhos. Gente, isso quem é mãe sabe. Toda mãe já teve, já tem, não gosta nem de pensar. Sim, porque é doloroso. Não é doloroso pensar? É muito doloroso pensar nisso. Mas a gente tem que trabalhar de onde vem esse medo. Quando foi na minha história que alguém perdeu um filho e eu guardei isso? Quando? Como que eu posso trabalhar esse medo do futuro? Em qual momento da minha vida? Né? E trabalhar é não fugir do medo, né? Por esses tempos agora, eu mesmo passei um momento de medo, meu filho, ele tá fazendo mestrado em outra cidade, não é tão perto assim da minha cidade nada, e ele está indo de moto e tal, e eu tive medo, né, da estrada ali, exposto ali todos os dias, né,
E eu fui falar com ele, ele falou: mãe, você esqueceu daquilo que a sua mãe, que a sua avó falava para você? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Poxa, para mim foi uma lição. Foi uma lição. Não é mesmo? Então, gente, vamos olhar para esse medo, não vamos mais fugir, vamos analisar de onde que está vindo esse medo, né? Vamos olhar para os que vieram antes com amor, com gratidão, trazer a história deles, sabe? Eu vejo vocês, eu vejo a história de vocês e eu acolho a história de vocês. E eu dou um lugar para elas no meu coração e eu vou seguir adiante. Eu vou fazer diferente, com todo o amor, com todo o respeito. Eu vou fazer diferente daquilo que vocês fizeram. E eu acolho a história dos meus antepassados. Eu acolho a história do meu pai, da minha mãe. O meu pai tinha um medo terrível, um medo terrível de ficar sem dinheiro e depender dos outros. Ele tinha um medo terrível, então ele acumulava. Ele deixava, às vezes, de comprar um pão melhor, comprava um pão mais barato, porque ele tinha medo de ficar sem dinheiro. E isso, nossa, a gente falava, a gente brigava. E hoje, olhando para esse medo dele, ele tinha fundamento esse medo dele. Porque ele não teve pai, ele nem conheceu o pai dele, não foi criado pelo pai dele, foi criado com muita dificuldade pelo irmão mais velho. Passaram dificuldade, passaram até fome. Então, tem fundamento a história dele? Tem. E eu posso olhar para a minha história hoje e me perguntar, por que eu estou repetindo isso na minha vida? Essa história pertence a ele. E eu posso olhar para a minha história agora, dar um lugar à história dele, olhar para honrar esse meu pai e seguir adiante, fazer diferente. Eu posso e eu vou continuar pertencendo a esse sistema familiar. Tá certo, gente? Então, todas as vezes que você sentir medo, analisa, pensa de onde vem esse meu medo. Medo de ser abandonada, medo de perder o marido. Hoje mesmo eu recebi um relato. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, meu marido é uma pessoa muito boa, não bebe, não fuma, mas eu tenho medo de perder o meu marido. Gente, se o meu marido está ali comigo, se ele é uma boa pessoa, se eu reconheço que ele é uma boa pessoa, de onde vem esse meu medo? Entende? O que é olhar para a sua história? O que é olhar para o medo, tendo uma visão do sistema? E aí, gente, entra o quê? As constelações familiares. Sim, entra a constelação, entra esse movimento que a gente chama de movimento da alma. Para mim, a constelação é um movimento, sim, da alma. Entra a constelação porque eu vou poder olhar para a minha história. Eu vou poder acolher a minha história. Eu vou olhar para ela, vou poder dar um lugar àquilo tudo no meu coração e vou poder seguir adiante. Porque algumas pessoas falam assim comigo: ah, Valéria, eu fiz. Porque, gente, quando a gente constela, você não está constelando só você está constelando o seu sistema. Você está fazendo um movimento ali no seu sistema familiar. Tem pessoas, já ouvi falar, né? Que falam assim: ah, eu constelei e não aconteceu nada. O que você esperava que acontecesse com a sua constelação, em uma constelação familiar? Você vai lá e constela, por exemplo, a escassez. A partir de amanhã você vai olhar na sua conta bancária e vai ter lá 1 milhão? Não. Você constela a escassez, você olha para o que estava além da sua escassez, e você, a partir dali, você tem um entendimento do que aquilo está acontecendo. E agora só cabe a você tomar a consciência de tudo que aconteceu durante a sua constelação
e fazer o seu movimento. Gente, eu atendi uma mocinha, ela era mocinha, mas ela já tem filho, já é casada, e ela tinha medo de que ela estava tendo muito sucesso na fábrica, no comércio dela. E ela tinha medo, muito medo de ser diferente, de fazer diferente. Olha só, o medo estava segurando ela, estava segurando a empresa dela, estava segurando o comércio dela. E ela não entendia por que esse medo. Claro, ela tinha medo de ter sucesso, de ter dinheiro, de ser rica. E os pais não eram. Né? Ela tinha medo de ir numa festa. Por que ela tinha medo de ir numa festa? Não, eu não vou. Ela foi convidada para ir numa festa. Não, eu não vou nessa festa porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Tenho medo de ninguém conversar comigo. Era uma festa de, por exemplo, de um local onde ela frequentava com várias pessoas. Teve a confraternização do final de ano. Ela falou, eu não vou porque eu tenho medo. Eu falei, mas como? Você não lida com essas pessoas? Eu não tenho intimidade, mas eu lido com essas pessoas. E eu tenho medo de ninguém conversar comigo. Medo, qual era o medo dela ali, naquele momento? Era das pessoas não conversarem com ela? Não era esse medo. O medo dela era o medo de ser excluída, rejeitada. Então vamos lá, minha filha, vamos olhar para o seu medo. Vamos olhar de onde está vindo esse sentimento de rejeição, de onde está vindo o seu medo de ser excluído nessa festa. De onde? Trabalhamos isso durante uma semana, gente, ela foi toda linda, maravilhosa para a festa. Aí, ela fez o quê? Ela fez algo de bom com a constelação dela. Não foi eu. Eu não fui lá, peguei ela, vesti a roupa, maquiei ela e levei ela para a festa. Não, eu fiz a constelação dela. Eu tive uma conversa terapêutica sistêmica com ela e ela foi para a festa toda linda, bonita. E no outro dia ela me mandou fotos e falou comigo, Valéria, que coisa fantástica. Parecia que eu estava transparente, ninguém nunca tinha me visto como me viu na festa. As pessoas vieram conversar comigo, eu fui elogiada. Gente, olha que lindo, olha que movimento lindo que ela conseguiu fazer com a constelação dela. Ela olhou para o medo, ela enfrentou o medo dela. Ela enfrentou o medo que vinha do sistema dela. Essa rejeição que a mãe tinha, que ela se sentia rejeitada pela mãe, excluída pela família, e ela trazia isso para a vida profissional dela. Então, gente, olha, vamos olhar para o medo, não fuja do seu medo, tá? Existem outras terapias, existe a constelação familiar, que pode sim te ajudar, mas para isso você tem que ter coragem de olhar para tudo isso. Você tem que ter coragem de investir em você. Olha só, gente. O sentimento, como que eu posso dizer? Essa questão da escassez. Nós fomos criados com uma visão, algumas pessoas, não vou generalizar, sobre terapia. Que é sentar ali, para que eu vou ficar ali? Eu, pelo menos, ouvi muito disso. Para que eu vou ficar sentada ali conversando com uma pessoa? Para que eu vou ficar batendo papo, perdendo meu tempo? Não. A pessoa que está ali, quando você resolve investir em você, sabe? A pessoa está ali para te apontar caminhos, ferramentas, para que às vezes você não está enxergando. Você não está enxergando. E o terapeuta está ali para te apontar um caminho, para olhar para o seu emaranhado. Porque olhar para o meu emaranhado, ele é dolorido. Agora, como profissional, olhar para o seu emaranhado é mais simples. E, gente, eu não estou aqui falando com vocês nada do que eu não tenha vivido. Nada. Porque eu comecei de trás para frente, eu não era terapeuta e eu me tornei uma terapeuta porque eu só tive muitos e muitos benefícios, né?
com a prática do Ho'oponopono, o Reiki, as constelações e por aí vai, né? Então, existe essa crença, né, que nós trazemos também, às vezes, do nosso sistema, que terapia, fazer isso não resolve. Claro que resolve, né? Ter alguém ali do nosso lado, nos dando a mão para caminhar, nos ensinando como olhar para algumas questões, é muito bom. É muito maravilhoso olhar para tudo isso. Tá certo, gente? Então, vamos olhar para o medo, vamos enfrentar, vamos olhar para aquilo que marcou a nossa história, mas não com dúvida, não reclamando, não julgando. Olhar para ela simples assim, olhar para a minha história, simples assim. E as constelações familiares, elas conseguem te mostrar sim, tá? Quando eu falei, né, a constelação, eu não fui lá, eu não peguei a moça, eu não vesti a moça, eu não maquiei a moça, eu só mostrei para ela o emaranhado que ela estava ali do sistema dela, e ela conseguiu fazer o movimento, porque tem pessoas que fazem a constelação e quer ali um milagre. O milagre é você, o milagre é você. Você constela e você faz um movimento, você entende, você percebe, você está ali naquele momento envolvida, né, em tudo aquilo ali, e você faz um movimento da sua alma, né? Eu comecei com as constelações familiares, gente. Quando eu comecei, eu fiquei com dois cursos de constelação travada, porque cada vez que eu lia alguma coisa, aquilo travava, gritava dentro de mim, porque eu tinha as minhas questões que eu precisava olhar dentro de mim, com o meu sistema, né? E eu tive que resolver muitas questões para me tornar uma consteladora, né? Então, gente, vamos olhar para o medo. A partir de hoje, vamos olhar para ele além do aparente. O que esse medo quer dizer para mim? O que esse medo quer dizer? Onde que esse medo lá na minha história, ele aconteceu e eu continuo reproduzindo ele até hoje? Tá bom, gente? Olha, espero... E ela perguntou, né, a Alba perguntou, você teve que constelar para começar a trabalhar? Eu tive que vencer muitos emaranhados para começar a pensar, a estudar as constelações, sabe? Porque não é só abrir ali, fazer cursos e tanto que eu fui fazendo um curso atrás do outro, porque eu não conseguia me envolver, olhar para aquilo, porque ali eu tinha muitos, ainda tenho muitos emaranhados sistêmicos. Constelei várias e várias vezes com outros profissionais, sim. Todo constelador, ele tem que estar sempre constelando. Sempre. Não tem como. Não é porque eu sou uma facilitadora de constelação que, pronto, eu não tenho mais emaranhado. Claro que não. Quando eu estou com outra profissional, é diferente, né? Estou ali vendo o que está acontecendo no meu sistema. Certo? É isso, as dinâmicas familiares, gente, vamos olhar para as nossas dinâmicas familiares, né? Vamos acolher cada uma delas, vamos dar um lugar, vamos abrir o nosso coração, abrir um espaço aí, né? Nesse movimento da alma. E a partir de hoje, gente, olhe para os medos de vocês. Olha, o medo, ele vem ele vem cheio de informação. Quem fez constelação tem que fazer reciclagem para outras questões. Alba, eu vou te responder isso dentro de um contexto
A constelação familiar, gente, tem gente que constela uma vez, espera um milagre. Constelação familiar é uma terapia. Quando a pessoa consegue enxergar a constelação familiar como uma terapia e ela consegue fazer esse movimento, ela está sempre constelando. Eu não chamo nem de reciclagem. Eu falo assim, ela olha para várias questões, nós temos várias questões. Olha, eu constelei uma pessoa muito distante da minha cidade, e eu ainda vou, e esse ano eu vou em Sergipe. Ela é de Sergipe. Ela constelou 1, 2, 3 temas diferentes, tá? Ela pode constelar até o mesmo tema, mas ela constelou temas diferentes. Ela constelou, ela contribuiu, né, financeiramente para todos os filhos fazer constelação, para todos os irmãos, todos eu constelei. E nisso, ela deu de presente para uma amiga. Essa amiga constelou comigo. Ela já constelou, essa outra amiga constelou o filho, o marido, isso, várias vezes. Várias vezes. E ela entendeu o quão bem a constelação fez para ela. Os emaranhados, o filho dessa menina, dessa moça que eu constelei, já fiz várias constelações dela, do marido e do filho. O filho tinha 19 anos. E ela esses dias me mandou um relato e falou comigo: mãe, agradece a Valéria para mim. A minha vida financeira destravou. A minha vida tá indo para frente, mãe. Que gratidão. Ele não conseguiu falar comigo, mas falou através dela. Ele só tem 19 anos e ele entendeu o movimento dele. E na constelação dele, nós olhamos para o pai dele, e ele destravou a vida, ele foi adiante. Sabe? Não esperar milagres. Muitas pessoas vêm para uma constelação esperando milagres. O milagre é você que faz. Você é o grande milagre da vida, né? Sim, muitas questões para a gente olhar, né? Muitos emaranhados. Mas a partir do momento que a gente ligou ali a chavinha, quando a gente consegue fazer uma constelação, ligar a chavinha, olhar para algumas questões, sabe? A chavinha é ligada ali e você vai, e aquilo, gente, vai trazendo para você uma visão. Você amplia a sua visão sobre algumas questões que você está vivendo, e aquilo vai te trazendo alívio, sabe? Olhar com paixão, com amor. Gente, como que a gente, até algum tempo atrás, algumas questões do nosso sistema, do meu sistema, eles eram olhados com dor, com lamento, com crítica, com julgamento. E hoje é olhado com amor, com gratidão, né? Eu posso constelar os meus familiares? Alba, depende do que você quer constelar. Sim, nós podemos auxiliar os nossos familiares. Gente, cada constelador, ele tem uma forma de ver o movimento da constelação. Eu, como mãe, eu quero olhar uma questão. E outra coisa, constelação. Eu posso constelar os meus familiares? Tá, eu quero constelar o meu filho. É claro que eu estou envolvida nesse emaranhado do meu filho. Então, por que eu não posso constelar o meu filho? Sim, eu posso constelar o meu filho. Eu estou envolvida nesse emaranhado. Eu estou envolvida nessa constelação que eu falo que é dele. Né? Gente, e constelação é uma caixa de surpresa. Quando você abre ali uma constelação, você nem sabe, uma pessoa vai constelar a mãe. E de repente, tudo que aquela pessoa estava carregando, os seus emaranhados, as suas dores, vinha o quê? De um aborto. O medo, gente, eu vou voltar aqui a falar do meu medo, sabe? É o medo da rejeição, o medo de fazer diferente, o medo de não pertencer. No meu sistema familiar, nós éramos para ser 12 irmãos. Nós sobreviveu 4.
Os 8 foram abortos provocados, espontâneos, sabe? Quando eu consegui olhar para a questão dos abortos a partir de uma visão sistêmica, a partir da constelação familiar, a partir do momento que eu não critiquei, que eu não julguei mais a minha mãe, que eu entendi os motivos dela, as razões dela. Gente, eu posso falar assim que eu liberei um caminhão de rejeição, um caminhão de honrar esses irmãos que não sobreviveram, um caminhão de que eu não conseguia seguir adiante porque os meus irmãos não nasceram. Olha o quanto é forte tudo isso. Eu me via presa ali em algumas questões da minha vida, eu não conseguia seguir adiante, eu começava uma coisa e não terminava, eu fazia isso e não ia adiante, eu estava presa. Quando eu fiz uma constelação, eu vi ali, eu coloquei os 8 abortos ali, eu vi o quanto eu estava presa à dor deles. É como se eu falasse para eles assim: meus irmãos, vocês não nasceram e por isso também eu não me permito viver a minha vida livremente. Olha que lindo quando você toma consciência disso. O meu medo de viver intensamente, o medo que eu carregava inconscientemente, é porque meus 8 irmãos não viveram. Como que eu ia viver? Eu sou a última. Gente, então, olha, já falei demais, né? Então, acho que agora olha, falei muito. Empolguei, porque esse é um tema maravilhoso. Então, a partir de hoje, leva aí no seu coraçãozinho aí, olha. Traz aí para sua alma, para esse movimento dentro de você, dentro da sua alma, tá? Eu comecei a falar sobre essa questão de investir. Gente, investir num batom bonito, num perfume, numa roupa bonita é maravilhoso, sabe? Mas de que adianta se eu investir num batom bonito, numa roupa bonita, num cordão maravilhoso, se eu não investir de dentro? Eu não vou perceber a cor, eu vou olhar no espelho, eu vou passar o batom automaticamente. Eu não vou ver o batom que eu estou usando. Eu não vou ver o cordão, eu não vou ver a roupa nova. Eu vou estar no automático, porque estou cuidando da aparência. Eu tenho que cuidar é de dentro para fora. É de dentro. É investir nesse movimento de cura, de autoconhecimento, no movimento da minha alma, para que eu possa olhar ali no espelho e ver o batom que eu comprei com vida. Entende, gente? É de dentro. Tudo. A nossa cura. Não adianta você... isso eu tô falando por mim mesmo. Vivência, eu vivi. Você querer sair aí, vou fazer... hoje eu vou pintar o cabelo, né? Eu amo o Gasparetto, que ele falava que mulher, quando tá assim, pinta o cabelo, corta o cabelo, faz isso, faz maquiagem, compra batom vermelho, rosa, e vai comprando na tentativa de quê? De ficar bem. Mas não vai, é aqui dentro. É de dentro pra fora, tá bom? Gente, então, muita gratidão por esse momento. Olha para o medo, enfrenta o seu medo, acolhe o seu medo, olha, questiona o que esse medo quer me dizer, o que esse medo está trazendo para a minha vida. O medo, ele vem repleto de informação. Que informação é essa que esse medo quer trazer para mim? Tá certo, gente? Olha para o seu medo, acolhe com amor, com gratidão. Dia 5 de abril, eu estou fazendo um grupo de mulheres, terapia para mulheres, um grupo onde nós vamos fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês. Nós vamos falar sobre os pesos emocionais, aqueles pesos que eu carrego e que não são meus, aqueles pesos que eu não preciso mais carregar, sabe? Aqueles pesos que você vem trazendo, através das repetições, você vem trazendo, ainda vai passar adiante esses pesos emocionais. Isso, eu venho trazendo, né? Aqui, ó, eu trazendo os pesos, a lealdade, eu sou leal ao meu sistema, por exemplo, a escassez.
eu venho trazendo, eu estou sendo leal. Estou sendo leal ao meu sistema, porque todo mundo teve escassez, fomos criados, e eu cheguei aqui com todas as minhas crenças de escassez. E eu vou passar essas crenças de escassez para frente, se eu não olhar para tudo isso. Então, gente, eu convido vocês, quem quiser participar desse encontro, vai ser dia 5 de abril. É uma terapia em grupo, tá? São conversas sistêmicas, exercícios sistêmicos, onde nós vamos olhar o que eu quero soltar, os pesos que eu estou carregando, tá bom? Quem quiser estar convidada, é só entrar em contato comigo através do direct ou no Facebook, tá? Eu trago pesos demais, mas só saber... Eu trago pesos demais e pronto, não, eu trago pesos demais, o que eu preciso fazer para soltar esses pesos? Esse é o movimento. Você precisa fazer um movimento, não é só saber, eu trago peso, eu também trago você e tal, mas o que eu posso fazer para libertar, soltar esses pesos que não me pertencem? E as constelações é um dos movimentos, esse grupo que eu formei também, pode ser, é um dos movimentos maravilhosos. No último dia, de 15 em 15 dias, nós fizemos um movimento em direção ao pai e à mãe, né? Foi uma constelação em grupo e tal. E, gente, meu filho acabou de entrar na live. Ei, meu bem, te amo. Gratidão por ser meu filho. Tenho muita honra de ser a sua mãe. E que bom, meu filho, que você seguiu adiante, né? Então, gente, na última constelação, no último encontro que eu fiz, teve o olhar para o pai e a mãe, né? Nós fizemos dentro do grupo de terapia em grupo, e foi olhar para o pai e a mãe. Olha, gente, eu não posso deixar de contar isso para vocês. E uma das participantes, ela me mandou um relato, a coisa mais linda. Eu me emocionei tanto, tanto. Imagina ela e os irmãos. E ela fez a constelação lá em grupo, ela participou dos movimentos, dos exercícios todos. E logo, isso foi numa terça, no final de semana, no domingo, o pai chamou para conversar com ela e começou a falar para ela e para os irmãos sobre algumas atitudes que ele teve com eles quando eles eram adolescentes, quando eles eram jovens. E ele foi explicando, olha, eu fico emocionada até agora. Ele foi explicando o porquê das atitudes dele, por que ele fez isso, por que ele tinha aquela atitude. E ela já estava com o coração dela repleto de amor para entender que ele tinha feito naquele momento o melhor dele, que ele deu para aquela família o melhor que ele tinha. A gente só dá para os nossos filhos, gente, o melhor que a gente tem e um pouquinho mais, né? Eu falo com meu filho, ele tá aí na live, eu só dou a ele aquilo que eu tenho, ainda dou um pouquinho mais, sabe? E é muito fantástico quando você entende isso, né? E ela, quando esse pai foi conversar com ela, ela já sabia, porque ela já tinha constelado, que aquele pai só deu para ela e para os irmãos aquilo que ele tinha. E ele teve muito pouco. Esse pai teve muito pouco para dar para aqueles filhos. E ele, após o movimento do encontro, ele chamou os filhos e foi conversando um por um e foi explicando por que ele teve certas atitudes no passado que feriram tanto eles. Gente, olha que movimento maravilhoso. Não é mesmo? Que movimento. Gente, acho que eu já falei bastante. Muita gratidão pela presença, por cada um que permaneceu até agora aqui comigo. Foi tudo lindo. A Dor está falando que estou amando essa conversa, mas olha, já tem quase 1h30. Eu não sou de fazer lives tão grandes assim não, né? E é uma conversa sim, Dora. A Dora faz parte desse grupo de terapia.
é uma conversa muito linda, é uma conversa de onde eu tiro da minha alma. Estudei, fiz vários cursos, vários cursos de constelação familiar, porque eu também não me sentia segura. Eu tinha medo de não saber. Olha aí o meu medo. Eu tinha medo de constelar, porque os meus emaranhados, de ser consteladora, porque os meus emaranhados, principalmente com a minha mãe, gente, era demais, né? As minhas dores com a minha mãe eram demais, porque eu sou fruto de um aborto mal sucedido. Então, olha só, e eu não conseguia me tornar consteladora. Aí o meu medo, o que o meu medo fez? O que eu falei no princípio? O medo é uma emoção. E a insegurança é o que? Ela é causada pelo medo. Então a minha insegurança de ser consteladora era o medo. O medo que eu tinha. Sabe? De estar ali de frente a frente com os meus emaranhados quando eu estivesse constelando. Eu acho maravilhoso hoje quando eu constelo e esses temas eu tenho na minha vida, eu acho maravilhoso e eu vou liberando. Tá certo, gente? Então, vamos acolher, olhar para tudo isso com muito amor, com muita gratidão, tá? Isso mesmo, essa live começou às 18h30. A Helena tá falando, eu tenho medo de constelar. Olha só, e nós estamos falando de medo. Eu tenho medo de constelar. Medo. Onde que está esse medo? O que é que ela não quer olhar? Um outro exemplo. Eu já marquei uma constelação. A pessoa já fez a contribuição, tá? Essa é a terceira vez que essa pessoa desmarca a constelação. Terceira vez. Cada dia tem algo que impede da pessoa fazer a constelação. O que está além de tudo isso? O quê? De onde que está? O que ela não quer enxergar? Não sei. Não sei, gente. É uma coisa assim muito simples. Eu tenho medo de constelar. Por quê? Não sei. Não, vai mais fundo. Não sei, é só a pontinha do iceberg. O que está por trás desse não sei? O que você não quer olhar? Por que eu não conseguia fazer meus cursos de constelação? Por que a insegurança? Eu fiquei insegura e fui fazendo curso e mais curso e mais curso. Porque os meus emaranhados eram muito grandes. E foi maravilhoso quando eu me deparei com tudo isso, quando eu olhei para tudo isso e consegui, cheguei, tô aí, vamos que vamos. Tá bom, gente? Então a gente vai deixar essa conversa. Isso aí, a Dora também tá falando que ela também teve muito medo, mas que foi muito bom enxergar, que foi libertador. É libertador. Olha, o que vai ficar para cada um de vocês dessa live? Olhar para além do medo. O que o medo? O medo, ele vem repleto de informação. Qual a informação que esse medo está trazendo para mim? Qual informação? Tá certo? Respostas superficiais é só a pontinha do iceberg. O que está aqui? Tá bom, gente? Olha, muita gratidão, muita gratidão. Que cada um que esteve aqui nessa live, sabe, que sejam muito abençoados, protegidos, e que consiga sim olhar para as suas questões, olhar para o seu sistema familiar, olhar para as dores do seu sistema familiar, olhar, sabe, olhar embaixo da pontinha do iceberg, o que está ali, o que está por baixo, bem lá no fundo, que eu não quero cutucar e não quero olhar. Gente, muita gratidão. Até uma próxima oportunidade.
falei bastante, mas eu acho que o tema, né? E aqui foi só uma pontinha mesmo, porque esse tema, medo, insegurança, ele é bastante complexo. Tá certo, gente? E teremos outras oportunidades de poder conversar sobre outros temas também. Contar um pouco da minha história para vocês. Gratidão, fica na paz, muita gratidão, muita gratidão. Que Deus abençoe vocês, que o Divino Criador traga aí para cada um que esteve presente nessa live, traga aí para o seu movimento da alma, tá? O despertar do olhar para dentro, do olhar para as suas questões internas. Foi uma delícia ouvi-la. Ah, gente, gratidão, muita gratidão, viu? Muita gratidão. Até o nosso próximo encontro. Fica na paz. Beijos. Gratidão.